Fala, traders! Vamos para mais um diário de trades. Sou Ronaldo Martins. Sejam todos bem-vindos ao canal. Se não se inscreveu, se inscreve para estar acompanhando, dar uma fortalecida no canal. A gente está produzindo mais conteúdo, trazendo aí minhas operações no Day Trade de mini índice. Se gostou, deixa um like. Vamos lá, bora para a leitura. Hoje acabei sendo estopado, fiz uma operação feia demais, operando contra a tendência, um erro básico, mas a gente acaba cometendo. E botar desculpa, falar que a estratégia estopou é mais fácil, mas eu prefiro assumir o meu erro aqui, e foi um erro de leitura. Estava com viés de reversão de compra e a gente acaba errando e estopando, faz parte, é respeitar o GR, e amanhã tem mais mercado. Mas o importante é aproveitar esse stop, que foi de 1.500, para absorver o conhecimento e melhorar o refinamento das operações. E o mercado estava com uma tendência forte, eu negligenciei alguns pontos e foquei muito no micro e acabei esquecendo o movimento macro aí da tendência do dia, que estava bem forte, e acabei sendo estopado. A minha leitura aqui foi uma compra, anti-bar reversal, que seria esse aqui, já uma segunda entrada, né? Foi essa barra aqui. Eu entrei aqui logo acima da falha da 9. Ele já seria um micro fundo duplo. Aqui o primeiro fundo, vou tirar aqui. Esse aqui o primeiro fundo e aqui um segundo fundo já, né? Uma segunda entrada, né? Uma falha já desse fundo aqui, ó. Desse que era o fundo do dia, né? Deixa eu botar aqui. Então ele estava falhando. Depois do gráfico pronto é mais fácil de visualizar, né? Ele estava falhando, rompimento. Aqui um fundo duplo, micro fundo duplo. Tínhamos uma forte divergência no FR, mas como a gente estava numa tendência forte, eu já mostro as características da tendência que eu acabei negligenciando, ele acaba estopando. E o que favorece vai ser a tendência e o preço que manda, né, e não a divergência. Aqui, o que mais? Terceiro alvo de Fibo, aqui, né, que eu deixei marcado, um azul claro aqui, que seria a projeção dessa acumulação, dessa bandeira, né? Ele pegou o primeiro alvo, e aqui, terceiro alvo de Fibo. Aqui, terceiro alvo de Fibo. Topo da acumulação, um topo duplo, ou consideraria um topo triplo, ou um pivô de baixa, mais macro, né? Projeta aqui o terceiro alvo, né, do fundo, da mínima da abertura, e aqui já era o terceiro alvo de Fibo, e ele tende a fazer uma correção de duas pernas, e ele fez, mas com fundos menores. Infelizmente, fez duas correções, mas com fundos descendentes. Foi formando aqui uma cunha de baixa. Aqui ainda não tinha estopado, ele poderia ter iniciado uma reversão aqui mais longa, buscado a VWAP, fazer um reteste, né, dessa linha de tendência macro, que eu já tiro o zoom aqui para a gente dar uma olhada, mas infelizmente acabou estopando. Deu mais um T-bar reversal na sequência aqui, ó. Aqui também deu uma segunda entrada, já um pouco perigosa, porque era uma divergência já, e seria um terceiro fundo, e ele poderia fazer uma correção aqui na média de 50 e acabar estopando. Aqui já seria uma operação mais perigosa do que essa terceira, que aqui já mostrou um fluxo forte no rompimento, um route de um pivô bem clássico aqui, perfeito, aqui, ó, duas puxadas, duas barras, né, com a route na 9 e na 20, acelerando aqui o rompimento da cunha, com 3 bar reversos aqui, sinalizando que a tendência estava bem forte, e aqui não tocou nem na 9 por meia hora, nem tocou na média 9 dos 2 minutos. Aqui a média, ele estava na média de 500 dos 5 minutos, aqui, antes, né? Ele estava rejeitando aqui uma falha, né? Mas aqui a gente podia observar que a 9 e a 20 já tinham cruzado a média de 200 e a tendência estava forte. Já tinha cruzado aqui o fundo, a mínima do dia, então a tendência estava forte.
2 minutos. Deixa eu remover aqui. Vamos para o 2. Ainda no 2 minutos, ele, além da bandeira, aqui foi uma boa entrada, que ele já tinha feito a inversão, VWAP já cruzando, 9 a 20 já bem inclinada, forte. O único problema seria a 200 aqui, poderia fazer um pullback, dar uma violinada e acabar estopando, mas era uma boa entrada, ela confirmou, né? Ela violou o fundo anterior e fechou abaixo do fundo anterior. É uma barra elefante aí contra, né, a 200, que acabou pagando aí, deu uma boa movimentação. Ele vinha formando aqui um canal expandido, e quando ele rompe um canal expandido e ele tende aqui, voltou a testar, ele vai acelerar a tendência. Quando ele não consegue inverter esse canal expandido, ele funciona como a cunha. A cunha é um padrão também de reversão, mas quando ela falha o rompimento e ela mostra pressão dos vendedores, ela vai acelerar e a gente pode trabalhar com as projeções da cunha para baixo, a partir do topo da cunha para o rompimento. Aqui seria um alvo de 100% a partir do rompimento, se fosse a entrada aqui, né? 600 pontos aí, sem nem tocar na média 9. Uma boa força vendedora. Outro ponto que eu acabei negligenciando foi a pressão de venda, que ele rompeu, não fez pullback na 9, fez aqui um halt após o rompimento. Deixa eu limpar aqui um pouco, vamos analisar um pouco o preço. Aqui ele fez um rompimento, esse aqui é um topo macro que eu deixei marcado, ele rompeu forte. A mínima da abertura ele fez um rompimento, confirmou o rompimento da bandeira, fez um pullback pós rompimento e mostrou força vendedora. Aqui uma micro bandeira aqui, fez uma acumulação, um pullback pós rompimento muito bom, com um halt aqui, também deu uma boa entrada, mostrando a aceleração e a pressão de venda. E a partir do rompimento ele deixou esse gap de pressão, mostrando que o vendedor estava forte. Foi um ponto que eu acabei negligenciando. Ele é um gap de aceleração, um gap de pressão, né? Mostrando que tinha urgência na venda. O pullback após o rompimento aqui da LTA não conseguiu falhar o movimento, nem testar aqui o fundo da abertura. Então ele estava com a pressão vendedora. Aqui tínhamos um rompimento desse canal, um canal amplo. Aqui já tinha um rompimento da linha de tendência no dia anterior, já tinha feito um reteste e uma falha aí de rompimento do topo histórico. E no macro, vou botar aqui, ele rompeu a linha de tendência. Aqui ele também estava numa região de acumulação. Foi um dos pontos aí também que eu observei para estar procurando uma compra nessa região, que foi uma região que o preço rejeitou muito. E aqui estava gerando a divergência e acabou influenciado por essa região. Fiquei com um viés de reversão e de compra e negligenciei a pressão do dia, que era uma pressão vendedora, né? Aqui foi outro ponto que eu observei, micro, né? Aqui ele fez uma barra, um T-bar reversal forte, mas essa barra estava formando aqui
uma espécie de alargamento micro, né? Vou botar bem grande aqui. É uma barra que rompeu o topo da barra anterior e rompeu a mínima da barra anterior. Então ele poderia aqui, seria um micro, fundo duplo, num alargamento micro. Esse tipo de padrão aqui me deixou desconfortável para estar executando uma venda nessa barra, mas é uma boa barra porque ela fez um reteste aqui da linha de tendência de alta macro e junto com a média 20, né? Já estava cruzando, né? Confirmando o rompimento, mas essa barra me deixou desconfortável para estar entrando na venda. Por isso que eu acabei executando também essa compra. E eu cometi esse erro aí em não ler a pressão do dia, que era uma pressão forte de venda. Aqui gerou mais uma venda. O mercado já rompeu a linha de tendência macro. A gente vai trabalhar com espelhamento maior, né? Espelhamento do movimento maior. Porque a partir do momento que ele quebra uma linha de tendência macro, ele está fazendo um movimento num tempo gráfico maior. Ó, já rompendo uma linha de 200 do 15. Já fazendo uma movimentação aí de um gráfico de 60 minutos. Já fazendo um movimento no gráfico diário. Foi lá buscar média 9 aí do gráfico diário. Falhou, né, a média 9. Então a probabilidade quando ele falha um movimento tende a buscar outros suportes, né? Que seria a média 20 no caso. A probabilidade dele buscar, dar uma continuidade pelo menos até a média 20 ainda é grande. Aqui temos essa cunha macro que acionou, né? Acionou a venda, fez o rompimento, iniciando aí uma primeira pressão de venda. Vamos por 2 minutos. Aqui ele formou mais uma bandeirinha, uma cunha em formato de cunha, fez um pullback. Fez aqui 3 puxadas. Ia considerar aqui uma bandeira. Ou aqui uma cunha. Primeira, segunda e terceira. Fez o rompimento, pullback. E aqui uma barrinha na inversão da média. Stop aí na máxima, 170 pontos. Ou acima da média de 50, 250 pontos. Foi buscar a mínima do padrão. Poderia conduzir pela média 9. Ou trabalhar aqui, dependendo da pressão de venda, que acabou sendo fraco aqui, né? Ele estava respeitando a média, mas as barras fracas, né? Sem muita pressão de venda. Logo no rompimento gerou uma falha. Mercado esticado, né? Mercado esticado. Todo mundo já com receio de ficar batendo na venda. E aí conforme não vai mostrando presença dos compradores, devido a essa reversão macro, né? O comprador já fica no aguardo, quem compra mais para longo prazo, na busca de uma liquidez mais baixa, né? Buscar ali média 20 do diário, para quem vai fazer um swing trade ou vai remontar a posição, vai aguardar uma agressão maior na venda. E aqui o day trader já mais realizando e não agredindo tanto, aguardando aí uma acumulação aí para ver a reação, se vai encontrar compradores. E não mostrou compradores, vendedor continua agredindo no movimento. Formou uma cunha, mas fraca, ó, divergência, mas o mercado em tendência e que manda vai ser o preço. Aqui já uma cunha maior, mas rejeitou aí a reversão, não teve muita pressão, né? Buscou aqui 50%, não chegou a tocar 1.8,
fez um movimento aqui meio arredondado, meio climático, e já inverteu novamente aqui. Aqui poderia ter gerado uma venda, seria um pivô, né? Primeira puxada, segunda na inversão, entrada aqui, stop na barra ou na máxima, 250 pontos, para zerar na mínima ou levar no barra-barra. Seria estopado aqui, 450 pontos, e aqui finalizou o dia aí num fundo macro, fundo do canal. Foi buscar aí o primeiro fundo macro majoritário, região onde o preço teve uma lateralização também. E aqui, movimento macro, pode trabalhar com as projeções mais amplas, né? Alvo de 100%, foi aqui a acumulação, ou esse fundo, que foi o fundo do dia 20. E aí foi onde o mercado segurou, né? Alvo de 100% com outro fundo macro. Mercado aguardando aí mais movimentações, mas ainda assim com uma pressão de venda. Pode ver que ele rompeu aqui a cunha. Aqui a cunha, quando falha, a gente pode trabalhar com a projeção dela também. Primeiro alvo e segundo alvo. Pegou o alvo de 100% dessa cunha. Quando ela não reverte, ela tende a dar continuidade na tendência. Aqui o preço deixou novamente um gap aqui de pressão vendedora. Mostrando que o vendedor está forte e o comprador não está conseguindo pagar o almoço. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha leitura de hoje. Estendi um pouco. E amanhã tem mais mercado. É respeitar o GR. É manter a calma, mesmo na adversidade. Vai ter os ciclos de drawdown. É desconfortável. O desconforto emocional é gigante. Eu aumentei lote esse mês e preciso melhorar as minhas entradas. Infelizmente, o 1 para 1 se tu não tem uma boa taxa de acerto, tu acaba ficando no 0 a 0, ou se tomar uma sequência de loss, tu acaba ficando distante da meta e tem que melhorar a taxa de acerto. Esse é a dificuldade, né, de operar 1 para 1, mas tem me deixado tranquilo para respeitar a estratégia. Eu evito tanta exposição no mercado, porque depois que a gente toma o primeiro loss, a gente acaba ficando um pouco irracional, e aí só tende a piorar as operações, né? A gente acaba aumentando a mão, errando entradas, antecipando entradas, fazendo uma condução ruim, alongando stop, acaba cometendo erros que com uma tranquilidade do primeiro stop tu não teria. E com o tempo, claro, eu pretendo alongar minhas operações, tenho condição de acompanhar uma tendência, mas no momento vou trabalhar com um stop 1 para 1. Claro, com certeza, uns 2 dias de stop já vem aqueles pensamentos de mês que vem talvez eu já queira alongar, vou pegar 500 pontos, vou aumentar minhas operações, e aí esse é o desconforto emocional, né? A gente já fica procurando uma forma de evitar essa dor da perda e tá melhorando os ganhos, né? Mas na verdade eu preciso melhorar as minhas entradas e focar em melhorar o meu operacional antes de querer fazer dinheiro, né? Focar no dinheiro, que normalmente a gente quer o imediatismo e quer resultado, né? Quer fazer dinheiro, mas a gente tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, melhorar as entradas
e clicar na hora que tem que clicar. Deu várias operações boas aqui e eu acabei negligenciando, não consegui entrar. Infelizmente pode ter gerado um pouco de frustração e eu negligenciei aqui uma pressão de venda e acabei fazendo essa compra ruim no movimento que nem tinha aqui, ó, quebrado, né, rompido a linha de tendência do dia, que é um ponto importante. Ó, ele não tinha nem rompido a linha de tendência ainda e eu acabei antecipando muito a entrada e infelizmente saindo prejuízo. É respeitar o GE e amanhã tem mais. Valeu, pessoal, se gostou deixa um like, se inscreva no canal aí para estar acompanhando minhas operações e tamo junto.